Saudações, galera! Vamos lá para gabarito da nossa avaliação. Bom, eu dei na avaliação dois circuitos mistos para vocês calcularem, levando em consideração a teoria que já tinha sido repassada, inclusive aqueles exercícios resolvidos e tudo mais, lista de exercícios propostos e tudo que a gente já tinha repassado. Então, na prática, quando você vê uma associação de resistores como essa, então vamos dar lá uma espichadinha nos conteúdos para ficar mais fácil, tá? Modo bem prático. Saiu de A, passou por um resistor. Chegou nesse ponto, observem que a corrente se divide. Parte vem para o lado de cá, parte vem para o lado de cá. Ou seja, parte segue reto, parte entra para essa outra derivação aqui. Então, todas as vezes que você tem uma abertura onde a corrente se divide, você vai ter uma associação de resistores em paralelo. Mas observa agora, só esse braço de cá. Está vindo por aqui, não divide para lugar nenhum, passa pelo outro resistor, não divide lugar nenhum, passa pelo outro resistor. Já neste caso, não tem derivações, não tem nenhuma divisão de corrente. Portanto, isso aqui é uma associação de resistores em série. Bom, resistores em série, você só soma do jeitão que eles estão. 1 mais 2 mais 1. 1 mais 2, 3 mais 1, 4. Já vão ver o cálculo lá na frente, é só para mostrar. Não tem nenhuma dificuldade. Só que quando você pega e substitui todos esses três resistores por um único, você vai ter então um resistor equivalente do lado de cá, que vai ter o quê? Este valor de 1 mais 2 mais 1 de 4 ohms. Portanto, ele vai estar em paralelo com este outro de 4 ohms. Quando a resistência, ou a associação de resistores é em paralelo, já não é mais a soma dos valores dos resistores, é a soma dos inversos. Por isso que entra aquela fração. É por isso que alguns estão ainda se batendo um pouco com a história da fração. Dá uma recalculada por aí, dá uma procurada, por favor, não se perca. Você tem que lembrar sempre de como é que faz soma e subtração de frações. Você já precisou no ano passado em espelhos esféricos e está precisando de novo. Se você ainda não sabe, vai para o YouTube, pergunta para a professora de matemática, dá um jeito. Não é um assunto para a nossa aula aqui, tá bom? Então, continuando. No momento em que você substitui esses 3 por 1 e faz um paralelo, você substitui todo este lado por um único resistor, que ficaria no lugar desses 4 e que estaria em série normalmente com os outros dois que já estão aqui. Por isso que a gente deu essa ajuda, dizendo que o resistor equivalente número 1 era desses 3. O resistor equivalente número 2 era desses 4. E o resistor equivalente número 3, que era o total, é referente a esses dois que já tem e o resultado do que tinha ali. Por isso, a RQ1 era simplesmente você chegar e somar o valor. Tá? Então, RQ1 era 1 mais 2 mais 1, 1 mais 2 mais 1, 4 ohms. Então, esse era o mais fácil de calcular. Já tinha que ter respondido aí bem certinho, tá bom? Então, letra B. Quando você chega na segunda, aí são esse 4 de cá com o 4 de cá em paralelo. Portanto, 1 quarto mais 1 quarto. Gente, é só você pensar que podia ser uma sala mais uma sala, um banheiro mais um banheiro. O que que dá? 1 quarto mais 1 quarto, se você quiser pensar dessa forma. Dá 2 quartos. Só que é 1 sobre RQ igual a 2 quartos. Portanto, você tem que dar o tombo nas duas frações. A primeira, RQ1 sobre 1. A segunda, 4 sobre 2. É melhor do que ficar fazendo multiplicação cruzada, ou seja, produto dos meios igual ao produto dos extremos. É só você inverter as duas frações. Portanto, RQ1 dava 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Está feito o exercício, tá bom? Aí chegava a hora de você achar a resistência equivalente total ou a resistência equivalente 3. Então, a 3 você tem 2 daqui,
2 daqui e achou quanto para a próxima? 2 daqui. Então fica 2, 2 e 2. E estão em série, portanto é só somar. 2 mais 2 mais 2, 6 ohms. Está feito ali os 6 ohms. Então, se essa é a resistência total de tudo, tá? Então, se você tem agora essa resistência e é pedido qual é a DDP, DDP é a voltagem, é U. Mas tem que existir também mais um dado, que nesse caso é a corrente elétrica I, que vale 3 amperes. Então, é aproveitar o exercício de resistências para também calcular a DDP. U é igual a R vezes I. U é igual a quanto? R, você acabou de achar, é 6. I está no exercício 3. 3 vezes 6, 18. U igual a 18 volts. Portanto, um exercício finalzinho dele aqui para completar com um cálculo a mais para você saber, inclusive, por que você calcula a resistência equivalente. Se você precisasse saber, por exemplo, em todo esse sistema que está aqui, todo ele, tá? Se nós estivermos entrando por aqui uma voltagem, ou seja, uma DDP de 18 volts e a corrente é de 3 amperes, logo a resistência equivalente total tem que ser de 6 ohms. Então, está aí a primeira parte. 4 pontinhos bem fáceis de tirar. Agora vem o segundo desenho. O problema do segundo desenho é que você não tem somente aquela derivação aqui, que daí você fazia uma série para cá. O teu problema é que você tinha uma nova divisão aqui. Então, você tem que começar pelo lado mais simples. O lado mais simples é ver essas duas resistências aqui, esses dois resistores. O que dá isso? Uma ligação em série, uma associação em série, onde você sabe que é simplesmente somar os dois valores. Aí você vai ter um resistor que substitui esses dois, que vai estar em paralelo com este aqui. Então, esses dois vão estar em paralelo com esse. Calculado, todo esse lado de cá fica em série com esse aqui. Então, calcula agora a série com esse. Achou o lado de cá inteiro, vai estar em paralelo com esse. Achou a substituição de todos eles, vai estar em série com os demais. Por isso, olha aqui ó, como é que está as nossas bolinhas. Esses dois são o primeiro cálculo, junto com esse aqui é o segundo cálculo, com aquele lá de cima é o terceiro cálculo, com este outro é o quarto cálculo e o cálculo final, que vai ser o RQT, o total, ou o REQ5. Tá? Então, vamos começar pelos primeiros. Você já tem como até fazer de cabeça isso aqui. Se é série, é só somar 5 mais 3. 5 mais 3 é 8. Então, 8 para cá, 8 na paralela. Logo, se é paralelo, não é mais 8 mais 8. Agora é a soma dos inversos. Portanto, 1/8 mais 1/8. Se você tem 1/8 mais 1/8, você não precisa nem ficar fazendo aquele cálculo de menor múltiplo comum, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Porque os cálculos que são mais óbvios. 1/8 mais 1/8 são 2/8. Inverteu as duas frações, o que vai dar? O REQ1 vai ser, opa, perdoe-me, REQ2 vai ser 8 dividido por 2, que vai dar 4. Então, olha aqui, ó, já esse pedaço inteiro aqui de baixo, já que de 8 já virou 1/8 e 1/8, deu 4. Se deu 4, você tem que fazer agora a série com esse aqui, porque agora vai ser na sequência os dois. Então, vai ser o 4 que você encontrou, mais 2, 6. Faz até de cabeça, mas está aqui, ó. O 4 mais o 2 vai dar 6 ohms. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Por para frente, para ficar mais fácil na hora de você ter também o material impresso, tá bom? Então, 6 ohms. Então, o que aconteceu? Todo esse pedaço aqui virou 6 ohms, mas ele entra em paralelo com este outro de 6 ohms. Então, vai ser novamente o inverso, 6, 6, 1/6 mais 1/6. Portanto, você tem 1/6 mais 1/6, não dá 2 balaios, né?
dá 2 sextos. Essa foi terrível, mas tudo bem. Então, 2 sextos. Dando o tombo na fração, o que vai acontecer? Vai dar 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. Logo, voltando lá, todo esse pedaço de cá deu este valor aqui, que é 3 ohms. Logo, se tudo isso aqui deu 3, você tem uma paralela com 4 e 1. 4 mais 3 mais 1, que vai ser o nosso cálculo da equivalente maior, que é a 5. Já me dá um tempinho aí. Copiar e colar de vez em quando, a gente esquece de alterar os índices. Então, vai ser 4 mais 3 encontrado, mais 1 do outro. Então, você tem 8 ohms. Então, se achou a tua resistência equivalente total ou esse último cálculo. Então, isso agora é base para você fazer a questão 10. Qual é o valor da intensidade de corrente? I. Sabendo-se, inclusive considerando que a DDP, ou seja, a voltagem é 240 volts, e a resistência que você tem é de 8 ohms. Então, I é igual a U dividido por R. U, 240. R, você acabou de achar, 8. 240 por 8, 30 amperes. Está feito o cálculo, gente. Ó, ele dá trabalho, mas ele não é um cálculo difícil. Você só tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com as coisas. Se você precisar de menor múltiplo comum, vai ter, não seja um sexto e um sexto. Fosse um sexto e um oitavo, ia ter que achar, ia ter que fazer aquela história de divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, tem até um outro modo que você pode achar aí na internet. Dá uma procuradinha aí, soma de frações. Tem até outros macetinhos para você resolver. Mas tem que tomar o devido cuidado de que os cálculos não podem sair errados, principalmente na soma das frações, tá bom? Então, tá aí a nossa avaliação. Quero deixar para vocês só a palavra que dessa vez a recuperação paralela não é você modificar um dado de algo que você já tem. A recuperação paralela dessa vez, eu vou estar passando para vocês um outro sistema de associação de resistores mista. E você vai ter que calcular, colocar no caderno, fotografar e postar para mim. Então, agora não é mais com alternativa A, B, C, D. Não, agora é na forma de fotografar o exercício e repassar para mim. Uma outra coisa, fechou-se o primeiro semestre, as notas aí foram bem recuperadas, foi dado bastante chance para ninguém ficar pendurado. Então, só quero dar a palavra de que não deixa a peteca cair. Não deixa a coisa desandar, não. Já foi bem o primeiro semestre, melhor ainda, vai ter um segundo semestre que vai dar tranquilidade para ser aprovado, para você estar encaminhando para frente, já pensando na faculdade, tá? Mas assim, se alguém ficou ainda no primeiro semestre com alguma coisa mais baixa, vamos recuperar nesse. Capricha aí, eu quero todo mundo aprovado. Quero participar da formatura de vocês, que se for virtual, não sei como é que vai, se vai ter... Ó, eu só sei o seguinte, eu quero estar junto com vocês na formatura, virtualmente ou em presencial, tá bom? Um abração para todos e até a próxima.